Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 25 de fevereiro de 2019. Gisele Bündchen diz à ministra da Agricultura que mal brasileiro é quem desmata. A modelo Gisele Bündchen enviou nesta quarta-feira 16 uma longa carta à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmando que maus brasileiros são aqueles que desmatam. A mensagem é a reação de Gisele a uma crítica que a ministra lhe dirigiu na segunda-feira 14. Para Tereza Cristina, Gisele não deveria falar publicamente sobre os casos de desmatamento que acontecem no Brasil porque isso reverbera no mundo. Quem faz isso, diz a titular da Agricultura, são maus brasileiros. Mas Gisele, em sua missiva, descreveu suas iniciativas de apoio a projetos ambientais. A modelo contestou informações da ministra sobre a quantidade de áreas protegidas no Brasil, citando dados oficiais sobre desmatamento. Lamento ver notícias, como a do final de 2018, com dados do governo federal divulgados amplamente na imprensa, que o desmatamento na Amazônia havia crescido mais de 13%, o que representava a pior marca em 10 anos. Um patrimônio inestimável ameaçado pelo desmatamento ilegal e a grilagem de terras públicas. Estes sim são os maus brasileiros, escreveu a modelo. Em resposta, Tereza Cristina parece ter colocado um fim à escalada retórica. A ministra agradeceu, disse que ficou feliz com a gentileza e que vai convidar Gisele para tratar de uma agenda positiva que une agricultura e preservação, projetos que Gisele, com sua inteligência e sensibilidade, possa se envolver na divulgação, se avaliar que deve. Mais cedo, a modelo também se manifestou nas redes sociais dizendo que ficou surpresa com os ataques da ministra. Causou-me surpresa ver meu nome mencionado de forma negativa por defender e me manifestar em favor do meio ambiente, pois desde 2006 venho apoiando projetos e me envolvendo com causas socioambientais, o que sempre fiz com muita responsabilidade, postou Gisele. Na segunda-feira, Tereza Cristina havia declarado que a modelo deveria dizer que o país preserva, que o seu país está na vanguarda do mundo da preservação, e não vir aqui no Brasil meter o pau sem conhecimento de causa. Íntegra da carta. Excelentíssima Senhora Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, escrevo respeitosamente à senhora para me manifestar em relação a alguns comentários que foram feitos e que dizem respeito à minha pessoa em sua entrevista no dia 14 de janeiro ao veículo Jovem Pan. Causaram-me surpresas referências negativas ao meu nome, pois tenho orgulho de ser brasileira e sempre representei meu país da melhor forma que pude. Primeiramente, gostaria de dividir com a senhora um pouquinho da minha trajetória. Sou uma apaixonada pela natureza e tenho uma conexão muito forte com a terra. Nasci no interior do Brasil, onde a agricultura sempre foi fundamental para a economia e desenvolvimento de todos os municípios do entorno. Meus avós também praticavam agricultura familiar. Valorizo e prezo muito o papel tão importante que a agricultura e os agricultores têm para o nosso país e nosso povo, mas ao mesmo tempo acredito que a produção agropecuária e a conservação ambiental precisam andar juntas, para que nosso desenvolvimento possa ser sustentável e longevo.
Desde 2006 venho apoiando projetos e me envolvendo com causas socioambientais no Brasil através da doação de parte da renda da venda de produtos licenciados com meu nome a diversos projetos relacionados a água e florestas, até o apoio e realização de projeto de reflorestamento de mata ciliar na minha cidade natal. Já visitei a Amazônia algumas vezes e conheci de perto a realidade da região norte de nosso país. Em decorrência do meu trabalho relacionado ao meio ambiente, fui convidada para ser embaixadora da boa vontade da ONU para o meio ambiente e também pelo presidente da França para participar do lançamento do Pacto Global para o Meio Ambiente na Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, além de ter participado de inúmeros encontros com presidentes de empresas, universidades, cientistas, pesquisadores, agricultores e organizações do meio ambiente, onde pude trocar informações e aprender cada vez mais sobre como cuidar do nosso planeta. Tendo ciência, através de diferentes fontes de informação, do alto grau de comprometimento e reversibilidade que algumas ações governamentais poderiam trazer ao meio ambiente, como cidadã brasileira preocupada com os rumos da minha nação, resolvi, em algumas oportunidades que entendi críticas e merecedoras de atenção, me manifestar. A senhora mencionou a grande quantidade de áreas protegidas no Brasil. Lamento, no entanto, ver notícias, como a do final do ano de 2018, com dados do governo federal divulgados amplamente na imprensa, que o desmatamento na Amazônia havia crescido mais de 13%, o que representava a pior marca em 10 anos. Um patrimônio inestimável ameaçado pelo desmatamento ilegal e a grilagem de terras públicas. Estes sim são os maus brasileiros. Precisamos usar a tecnologia e todo o conhecimento científico a favor da agricultura e da produtividade para que evitemos que novos desmatamentos possam ultrapassar o ponto de não retorno em que a degradação em curso do clima menos se tornará irreversível. Vejo a preservação da natureza não somente como um dever ambiental legal, mas também como uma forma de assegurar água, biodiversidade e condições climáticas essenciais para a produção agrícola. Cara ministra Tereza Cristina, seu papel como ministra da Agricultura em um país onde clima, agricultura e floresta têm papel-chave para a nossa economia é fundamental. Sei do desafio que tem pela frente e torço para que em seu mandato possam ser celebradas ações concretas que resultem em um Brasil mais sustentável, justo e próspero. Ficarei muito feliz em poder divulgar ações positivas que forem tomadas neste sentido. Com respeito, Gisele Bündchen no capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde apresenta as leis morais, sendo uma delas a lei de destruição, Allan Kardec questiona os espíritos 728. A destruição é uma lei da natureza. E necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso aqui chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e melhoramento dos seres vivos. 728. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais. As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído e esse não é mais que acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente indestrutível que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa.
729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. No livro Filosofia Espírita volume 14 psicografado por João Nunes Maia, o Espírito Miramês esclarece: necessário é o que sustenta o homem sem o desperdício, é quando não entra na aquisição das coisas o egoísmo, é quando os sentimentos são disciplinados pelo amor. Cumpre notar-se que a natureza nada deixa faltar para a alimentação das criaturas. Ela é mãe, com o indispensável amor para todos os seus filhos, e Deus enriqueceu o solo com as qualidades indispensáveis para a multiplicação daquilo que ela produz, em favor dos viventes que ela colhe em seu seio de amor. E o Pai ama tanto a seus filhos que, acima do necessário, a terra é doadora em abundância, sempre ultrapassando aquilo que bastaria aos homens e animais. Assim é que os habitantes do mar não reclamam mais alimentos, como os dos ares, e mesmo os da terra, a não ser os homens, que violam as leis, e desviam os seus celeiros. Deus dotou os homens da inteligência, e eles devem usá-la para ajudar a terra na multiplicação dos alimentos. Hoje, notamos o quanto as máquinas ajudam as criaturas no aumento da produção, e eles ainda usam inseticidas químicos que tisnam o magnetismo animal, torcendo certas leis que equilibram a circulação vital no organismo. Não é preciso violentar a natureza, ela sabe o seu trabalho e o faz com presteza e exatidão. Ela sabe que os corpos são seus filhos e que precisam ser alimentados, para desempenhar o papel para o qual foram incumbidos, em ajudar a alma na sua jornada, em se despertando os dons espirituais que clareiam os caminhos para Deus, libertando as suas forças e conquistando a si mesma. O limite do necessário vai até onde começa o desperdício. O que faz o homem passar necessidade das coisas, não é a falta de tais ou quais alimentos, nem de vestes, é a usura, é a ganância do ouro. Ele deseja juntar cada vez mais, esquecendo-se do que Jesus nos adverte: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Lucas 12, 20. O espírito, ao passar para a vida espiritual, não leva nem o próprio corpo de carne, que usou por misericórdia de Deus. E qual o resultado do que ajuntou? Deve-se comer para viver, e não viver para comer, deve-se vestir para viver com simplicidade, e não transformar as vestes em luxo, complicando-se a vida. Deve-se morar para se resguardar das intempéries da natureza, e não transformar a moradia em palácio, de maneira que o apego se lhe prenda a ela, mesmo depois do túmulo. Em alguns países, mandam-se queimar alimentos e outros produtos para que o preço corresponda à ganância. Isto é um verdadeiro crime. A natureza, pela violência com que foi atingida, revolta-se contra os homens, e eles se esquecem que violentaram a lei, se esquecem da justiça. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Lucas 9, 25. Aí temos a resposta para o assunto: para que ganhar o mundo inteiro com as riquezas e perder a si mesmo, perdendo-se nos labirintos da incompreensão, sofrendo as consequências dos atos que escaparam à vigilância? Deus nunca se esqueceu dos alimentos dos seus filhos.
Os pais na terra não deixam seus filhos sem o sustento, quanto mais o Pai de todos nós. A natureza é rica daquilo que ela sabe dar com abundância. Somente os mares têm alimentos enriquecidos para manter toda a humanidade com fartura. As águas são vivas e sabem obedecer à vontade do Todo-Poderoso. E fala do próprio Mestre, que se fizermos a vontade de Deus e a sua justiça, tudo mais vem por acréscimo de misericórdia. Se nada falta para os peixes, para os pássaros e animais, porque irá faltar para os homens? Confiemos, esperemos e trabalhemos, que a fartura virá. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.